Fala pessoal, meu nome é Adriano Silva, eu faço Day Trade como profissão e invisto no mercado financeiro baseado em gráfico. E nesse canal a gente fala de Day Trade, investimento e economia, e esse é mais um Fala Day Trader, quando a gente conversa sobre um tema impactante com relação a Day Trade. E o tema de hoje é Day Trade, um jogo para perder. Já vou pedir para você dar o sininho, se inscrever no canal e dar seu like nesse vídeo, é muito importante para esse conteúdo chegar a mais gente. E vamos ao tema, tá? Day Trade é de fato um jogo para perder? De fato, você consegue viver de day trade? E aí você fica sempre naquelas perguntas do possível e do provável. É possível sim você viver de day trade. Agora, é provável? Depende só de você, depende só do seu esforço, do quanto você vai estudar, do quanto você vai pesquisar, do quanto você vai mergulhar nesse tema. E nós já falamos diversas vezes sobre essa situação aqui. E realmente, o day trade, ele é uma modalidade de operação muito arriscada. O day trade, ele de fato pode tirar todo o dinheiro que você tem se você fizer da forma errada. Eu não sei dizer se as pessoas que me seguem no canal aqui são pessoas que já têm alguma experiência no mercado financeiro ou não, são pessoas iniciantes. Eu vou até pedir para você. Deixa seu comentário aqui nesse vídeo, é muito importante para eu te conhecer um pouco mais. Você é uma pessoa que já opera no mercado financeiro? Você que já me acompanha, você que já vê meus vídeos, você já é day trader há algum tempo? E aí você está procurando mais informações, procurando se alimentar de conhecimento para conseguir se aprofundar e melhorar a sua operacional? Ou não, você é um iniciante, você caiu aqui nesse canal, você começou a assistir, começou a maratonar a playlist Arriscando a Própria Pele, viu Day Trade na Conta Real e se interessou por isso. É importante até para entender com quem eu estou falando e qual nível de informação é importante trazer para vocês, tá? Quais os temas, falar um pouco de forma mais técnica ou menos técnica com relação ao gráfico. Isso tudo faz diferença em saber quem é você aí do outro lado da tela. Eu estou dizendo isso porque quando eu esbarrei nesse tipo de informação e quando eu comecei a conversar e comecei a debater sobre o tema, eu cheguei numa reflexão. Realmente, para quem encara o day trade como um jogo, para quem vê o day trade como um tipo de operação que não tem uma técnica muito apurada, é de fato algo para perder. Você pode chamar assim de jogo para perder. Para você que opera no mercado financeiro, para você que é day trader, para você que já opera há algum tempo, você vai achar que eu vou responder que não, mas também é um jogo para perder se você não sabe o que você está fazendo. E de fato você pode achar, não, Adriano, é claro que eu sei o que eu estou fazendo, é claro que eu tenho total noção do que eu estou fazendo. E eu vou falar para vocês que pode ser que não, e o provável é que não. O possível é que sim, o provável é que não. E eu vou explicar para vocês. Eu sempre bato aqui na mesma tecla e eu sempre me apoio no livro do Mark Douglas, Trading the Zone, que fala num dos temas desse livro, numa das coisas que ele aborda é você tenha uma única técnica. Aplique uma única técnica. Isso é importante. Se você aplicar uma única técnica, você vai se especializar nessa técnica, você vai entender as nuances dessa técnica, você vai entender quando ela se aplica, você vai entender quando usar ela. E aí você vai se aprimorar. E aí você vai ganhar mais conhecimento com relação a essa técnica e você vai aplicar ela cada vez melhor e você vai conseguir extrair do day trade, sim, lucro, que é o que importa no final. O day trade não pode ser um fim em si mesmo, ou seja, você aprender day trade para operar day trade. O day trade tem que ser um fim em algum objetivo, que é você aprender day trade para você extrair lucro do mercado financeiro. Esse, para mim, é o objetivo do day trade. E você tem que tomar cuidado, porque se você está objetivando operar day trade para ficar milionário, saiba que sim, é possível, mas não é provável. E eu digo para vocês por quê? Para você ficar milionário, você tem que arriscar milhões. Senão você não fica milionário, porque day trade sim, de fato, você tem que tomar risco, senão você não tem o retorno. E óbvio, isso é uma lei para a vida. Quanto maior o risco, maior a possibilidade do retorno, não é que é a certeza do retorno. Eu estou batendo bastante nisso porque eu falo com diversos amigos aqui do canal, converso com outros traders que eu tenho contato e eu sempre esbarro numa mesma coisa. O day trade pesquisa, treina e estuda diversos padrões, diversas formas de se operar. É como se ele estivesse andando numa direção e de repente ele ouve alguém falando de alguma outra coisa e ele estopa ou ele perde dinheiro no mercado financeiro na direção que ele está andando e ele literalmente vira de direção, ele vira de operação, ele começa a tentar enxergar outras coisas, ele começa a tentar operar outras coisas e isso tira a atenção do day trade para o que ele estava de fato fazendo, para o tipo de operação que ele estava se especializando e impede ele do que ele chegue no resultado que ele está querendo. Então, de fato, se isso tudo, se você vive todo esse cenário, o day trade, infelizmente, é um jogo para perder. Porque se você está fazendo desse jeito, de fato, infelizmente, é um jogo. Não é um tipo de operação. Não é uma técnica por trás da análise baseada num comportamento.
Não, é só um jogo para perder, onde você toma a posição de comprado ou de vendido e faz o que o mercado quiser que você faça. Aí você fala, não, Adriano, eu faço o que eu quiser. Não, você faz o que o mercado quiser que você faça, porque você sai executando operações, literalmente de diversos setups diferentes no gráfico, acreditando que todas elas vão dar certo. Tentar extrair toda a possibilidade que o gráfico te entrega, tentar pegar o começo do movimento até o final do movimento. E essa é uma coisa que eu acho absurda. Você não vai conseguir pegar todo o movimento. É impossível você acertar o início e você acertar o fim do movimento. É impossível. Eu digo para vocês porque vá lá, um dia ou outro você conseguir acertar esse tipo de operação, mas todos os dias, em todas as operações, isso vai te conduzir a perder dinheiro no mercado financeiro. E recentemente aconteceu comigo na quarta-feira, tem um vídeo que tá lá, Day Trade na conta real, dia 4/10/2023, eu tomei um loss. Eu fui estopado no mercado financeiro. E eu fui estopado por erro. E foi o melhor exemplo de uma situação que eu vivi que eu poderia dar para vocês. Eu recebo diversas perguntas sobre o setup super tendência. Eu recebo diversas perguntas sobre a sua configuração gráfica. Eu recebo diversas perguntas e eu sempre respondo com a mesma coisa. Sim, é importante você saber o setup super tendência, se essa é a fórmula operacional que você quer adotar, é importante você entender as nuances, mas mais importante que você saber o setup super tendência é você entender e saber ler o gráfico, para você enxergar o contexto que ele se encaixa. E neste meu stop foi a melhor lição que eu pude dar para vocês de encaixe do setup super tendência no contexto errado. Eu errei na operação. E é muito chato, é muito dolorido falar, eu errei. Eu errei no setup que eu criei. Eu errei no setup que eu executo todos os dias. Sim, eu errei. Eu entrei num vórtice, para quem já viu o vídeo, vai entender, para quem não viu ainda, veja o vídeo depois de você assistir esse. É o dia 4/10/2023. Eu coloco na capa o dia da operação que eu fiz na conta real, como eu coloco no nome do vídeo, e fica muito fácil de você achar olhando aqui no meu canal. Foi na quarta-feira. Eu estava operando, eu fiz 3 operações praticamente em sequência, e todo mundo sabe que o meu limite de operações dentro de um dia são 3. E literalmente em sequência do mesmo movimento, e a terceira operação não deveria ser feita. E nas 2 outras operações eu falei, o mercado pode voltar forte contra esse movimento. De acordo com o comportamento do gráfico, o que foi que aconteceu na terceira entrada, o mercado voltou forte contra a minha entrada. Pressionando a minha entrada, me pressionando. E no final, depois de 3 horas e 20 minutos operando, esperando o mercado devolver o movimento no preço médio que eu entrei, eu saí perdendo um valor que você tem que assistir para saber. E eu vou mais longe. Se eu esperasse mais alguns candles, uns 2, 3 candles, ele voltaria 100% no meu ponto. Mas eu não consegui, já eram 3 horas e 20 minutos naquela operação, eu estava cansado. Lembrando, eu opero com 2 contas, o dinheiro do leite das crianças e a conta que eu mostro as minhas operações para vocês. Então imagina a pressão que eu tive na outra conta com uma mão maior. Imagina a pressão que eu estava vivendo, vendo tudo aquilo acontecer e a possibilidade de perder, não só na conta do dinheiro do leite das crianças, que é um dinheiro grande, mas perder um valor ainda assim mais do que eu deveria ter perdido se o mercado tivesse movido contra no limite. Então sim, eu estava pressionado. Então sim, eu saí antes do movimento completar o seu ciclo e o movimento teria ido no 0 a 0. Mas esse foi o melhor exemplo, porque é o mais importante para que você entenda que day trade para você não será um jogo para perder e nem será um jogo se você entender que você tem que seguir uma única técnica. E se a técnica que eu sigo não é só o setup super tendência, gente. A técnica que eu sigo, ela empilha uma série de fatores, onde o mais importante, o primeiro deles é, você tem que saber ler o gráfico. Esse é o mais importante. Você fala, Adriano, mas não é o emocional? Não, não é o emocional. Primeiro você tem que saber ler o gráfico. Porque se você estiver emocionalmente bem, mas não souber ler o gráfico, não adianta de nada. Então, primeiro, você tem que saber ler o gráfico. A segunda informação, o segundo procedimento mais importante a você seguir siga e jamais burle o gerenciamento de risco. E eu vou falar para vocês, eu repito para vocês, eu deixo bem claro, o meu gerenciamento de risco são 13 vezes a minha meta, é financeiro. E no ponto de entrada de loss eu faço o preço médio. E esse é o fermento do bolo do setup super tendência, e por isso que ele funciona, é lucrativo, e por isso que eu fecho todos os meses positivos e mostro para vocês aqui. E por isso que eu gravo as minhas telas, eu gravo as minhas operações, e eu coloco o dia que eu operei, todos os dias que eu operei, eu deixo fácil para você vir maratonar o canal e você achar as minhas operações. Porque eu tenho certeza que no longo prazo eu vou ganhar.
Naquele dia, eu não sei se eu vou ter gain ou se eu vou ter loss, eu não sei se eu vou atingir 13 vezes a meta, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que no longo prazo eu vou ter gain. E se você maratonar os vídeos da playlist Arriscando a Própria Pele, você vai chegar nessa conclusão, assim como eu estou comprovando essa conclusão. Se você tem aquele São Tomé dentro de você, assista a playlist Arriscando a Própria Pele. Então, o Day Trade só não será um jogo para perder se você de fato escolher uma técnica, e não importa qual técnica for. Eu posso falar aqui com critério da minha técnica, mas você escolher uma única técnica, você executar esta técnica todos os dias, você estudar essa técnica todos os dias, você aprimorar esta técnica todos os dias, porque só assim você vai conseguir executar a operação, você vai conseguir ter lucro no mercado financeiro e você vai fugir do temido dia de fúria. O dia de fúria que faz você perder todo o seu capital, faz você devolver 1, 2, 3, 4, 10 meses. E para pincelar aqui essa questão, recentemente, no dia que eu tive esse loss, eu recebi num comentário de um amigo do canal, um comentário extremamente legal, adorei, respondi esse comentário, ele falando, Adriano, por que você não de repente aumenta a mão, opera num range menor? E eu respondi para ele que sim, tudo isso era provável e possível, mas eu não testei todas aquelas opções que ele tinha colocado para mim. E o setup super tendência, em todas as suas nuances, eu já testei e estressei há mais de anos, como eu digo para vocês. Então eu conheço os movimentos do setup super tendência, não do gráfico, não do preço. Eu não sei o que o preço vai fazer, eu sei o que eu vou fazer. E isso me tranquiliza psicologicamente. Óbvio, eu não quero atingir o gerenciamento de risco no loss, eu não quero. Óbvio, quando o mercado vem contra, eu não quero que isso aconteça. E óbvio, quando ele chega próximo da minha saída, depois de ter me dado uma mega pressão contra, eu quero que ele saia. Mas ali eu já sei que acabou o dia operacional. Como depois que eu dei aquele clique e saí, eu não tentei recuperar com um novo trade. Acabou o dia operacional. Apesar de ser um dia de meta. Apesar de no dia seguinte eu ter operado e ter recuperado aquele loss. Naquele dia eu poderia ter feito uma operação e poderia ter recuperado? Sim, poderia. Eu estava bem emocionalmente para fazer aquilo? Claro que não. E se eu fizesse, eu estaria sim entrando no Day Trade é um jogo para perder. Então essa é a informação que eu quero deixar aqui para vocês, este é o tema abordado que eu quero deixar para vocês e é essa literalmente evidência que eu quero colocar para vocês. Assista o vídeo do dia 4, assista o vídeo que eu tomei o loss, ele é a melhor aula de trade que eu posso dar para vocês aqui, porque lá está mostrando que eu também erro, é normal, e que não adianta o setup super tendência encaixado numa zona de contexto ruim, não vai te dar lucro. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, espero vocês amanhã às 8 horas da noite para a gente bater mais um papo no Fala Day Trader e trazer um tema impactante com relação a Day Trade. Como eu sempre digo no final dos meus vídeos, até o próximo dia de trade, até o próximo Day Trade.